a gente toda hora fica. Vamos esperar para quinta-feira, espera mais um pouco. Exato. E na semana passada, de novo, começa. Uma mulher morre no dia 4, uma mulher morre no dia 5, uma mulher no dia 6. Outro dia 9. Aí a gente fala... É uma sucessão de... Gostei da sua ideia. Beto, vamos pegar todos para a gente novamente. Exato. E quantas vezes necessário forem, tivermos que falar, a gente vai falar. E já antecipando o que muitas pessoas podem falar, que é... Exato. Mas os homens também morrem pelas mulheres. Sim, claro. Morrem pelas mulheres. Só que eles são ainda um número menor. E por isso que mulheres assassinas, em homenagem ao nosso amigo Ulysses Campbell, inclusive, elas chamam tanto a atenção. Claro. Porque elas ainda são um ponto fora da curva, numa onda tão grande e que está num crescente, que é muito doido. Não sei se você quer retomar aqueles números que você falou na semana passada. Então, que eu acho que comentei aquilo. Tem algumas pessoas que falam, mas fica repetitivo falando as mesmas coisas. Gente, infelizmente, são os mesmos crimes que estão acontecendo. Então, a gente tem que voltar no mesmo tema. E está preocupante, tá? Se você é bem resolvido, se você está num relacionamento maravilhoso, parabéns, legal. Só que tem muita gente que não está. Né? E assim, é um absurdo. Essa semana que nós começamos julho, muito bem. E eu estava revendo uma outra estatística que foi feita. Aqui no Brasil, a cada 6 horas, uma mulher é morta. Tá? Nesse crime relacionado à violência doméstica e familiar. Tá? Então, a cada 6 horas. E isso não está legal, né, gente? Como é que pode a cada 6 horas? E nós não estamos falando ainda das mulheres que são agredidas, que não morrem, né? Mulheres que vivem essas relações abusivas e ficam esperando o indivíduo morrer e falar, graças a Deus, e fica naquela relação, né, de 20 anos. Vocês já perceberam que tem umas mulheres que assim renascem depois que o marido morre, né? É interessante, né? Porque a morte, na verdade, estava ao lado dela, né? Renasce e fala assim, olha, graças a Deus, porque não tinha jeito de sair daquela relação, não tinha força para aquilo, não tinha apoio, né? E isso muita gente passou. Entende? Agora as mulheres estão mais assim, se sentindo talvez mais motivadas ou com mais esclarecimento. Mas essas histórias são recorrentes. Se você aí começa a conversar com a tua avó, com a tua bisavó, com a tua mãe, para saber dessas relações, sempre existiram. E a mulher se calava, apanhava, ficava naquela situação submissa, reproduzia essa situação. Só que agora nós estamos vivendo uma época que a informação, eu sempre falo isso, está na palma da mão. Na palma da mão. Você tem ali informação, você tem meios de poder comunicar isso. E essas informações chegam muito rápido. Essa onda deveria estar diminuindo. Né? E agora, só nesse comecinho, eu vou falar aqui de 3 casos, fora outros. Só para completar uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, que a onda está alta, até porque eu tenho certeza que nos últimos... Eu vou pegar 5 anos, tá? A gente está no século XXI. Depois, a gente tem a revolução digital a cada ano, com novos gadgets, com novas plataformas, novos aplicativos, novos isso, novos aquilo. E eu acho que as mulheres estão se encorajando e se entendendo. Sabe que hoje eu fiz uma entrevista com a Rosalie, que ela é uma moça de Garanhuns, que perdeu o filho com 4 anos. A morte dele foi terrível, feito pelo pai, inclusive. E ela lutou muito para que as pessoas até acreditassem que ela sabia que o que ela estava passando não era bom para ela. Mas ela não tinha nem referência no sentido disso não é certo ou errado. E quando ela falava para alguém, a pessoa falava assim, e o marido falava muito, mentirosa, eu não fiz nada, só dei um grito. Aí as pessoas muito assim, imagina, ele nem fala, coitado. Você está exagerando, você quer o quê? Você já tem um marido. E é muito interessante, essa entrevista vai entrar em breve. E como só que essa relação abusiva dela vem quando ele casa, no dia do casamento, eles namoraram muito tempo, mas só de domingo à tarde. Quando casa, no dia do casamento, ele já puxa o cabelo dela e dá um tapa nela. Dá uma puxada no braço. Ela não quer mais casar, mas ela é convencida a casar. Então, a roda viva onde essa mulher entrou, e ela percebe, quando ela fica grávida, é que pelo filho, porque ele dá um chute na barriga dela, pelo filho ela tem a coragem de sair
E sem querer, pegou um panfleto da Secretaria da Mulher e viu que tinha uma coisa chamada psicóloga. E ela foi lá e ela começou a fazer terapia. A terapia que embasou ela em tudo mais. A ter coragem e a se manter afastada dele. Sabendo que ele era uma droga, era um vício. Exato. Porque a relação abusiva tem isso. Ela apontou o Conselho Tutelar, parabéns para o Conselho Tutelar mais uma vez, fez o filho ficar com o pai e o menino morreu de forma brutal e tudo mais. História que vocês vão ver, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a história dela é muito bem desenvolvida, que você olha a mulher em 2013, quando ela tem o filho, e você vê hoje as mulheres em 2024, ainda temos muito que evoluir. E essa onda feminicida vai aumentar cada vez mais, porque os números vão começar a ser vistos de fato. Exato. Da violência, porque a mulher está tendo a coragem de se entender, de se olhar sem o medo da vergonha. Essa mulher, a Rosalie falou muitas vezes, ela tinha muita vergonha. Exato. E ela se sentia muito culpada. Não, quando entrar essa entrevista, eu vou te mandar tudo aquilo que você fala. Exato. É o que ela diz. É o que ela diz. É fantástico. Isso é assim, é pegar o que você diz e você vai ter ao vivo uma pessoa como, sabe, projeto científico? Exato. Você tem a teoria e a prática comprova. Vocês estão vendo? Tudo o que eu que você falo, fala, ela está falando. Não, essa é uma para você pegar cortes e quando você, nas suas aulas mostrar. Mas daí vem esses casos que são... Beto, nós estamos vivendo uma fase aqui muito complicada. Eu estava analisando por que isso está crescendo. Tem esse fator da divulgação, né, e de todo mundo receber isso, porque antigamente você tinha que o quê? Fazer um levantamento na delegacia, na Secretaria de Segurança para saber. Você poderia saber de alguma coisa próxima, mas não como agora a gente sabe que aconteceu em tal lugar, aqui, aconteceu ontem, quer dizer, no mesmo dia você já está sabendo. Coisas também, assunto, né, Rosângela, que eram reorganizadas, a mulher ia na delegacia, não fazia um boletim de ocorrência. Porque já começava pelo tratamento. Uma morte que foi o cara que matou, não, foi um assassino que entrou. Exato. Né? Mas você sabe ainda, Beto, que a mulher ainda não tem esse respaldo que ela deveria ter. Tá? Ainda não tem, gente. Porque, comentando, né, sobre esses casos, a gente chegou até no caso de uma fala, né, de um desembargador, que aconteceu também no mês de julho, gente. Nós estamos em julho de 2024. Né? Terrível, a gente vai entrar nisso, para ver como essa situação cultural, né, ainda pesa muito. Apesar de tudo, de todos esses números, de toda a divulgação, ainda a mulher não tem o respeito e o respaldo que deveria ter. Parece que a mulher é uma criança. Ela tem que ser cuidada, né? E ela tem que ser posse de alguém. Então, um homem tem que estar ali do lado da mulher para que ela possa ter sucesso, para que ela possa fazer alguma coisa. Parece que mulher não pensa, que não tem inteligência, ainda hoje, que precisa ter uma figura masculina para ela aparecer. Culturalmente, a gente precisa do quê? Como uma vacina. Vamos pegar a polio, por exemplo, ou a varíola. Você tinha uma geração de pessoas que ainda tinham sido contaminadas, elas vão morrendo, só que você tem aquelas que foram vacinadas e aquele vírus não se... Então acabou, ninguém mais vai ter aquela doença. É mais ou menos isso, se as crianças forem educadas a partir de hoje, as novas, respeitando mulher, entendendo que a mulher é igual com todo mundo, que você não pode bater, você não pode violentar. Então vão morrer estas gerações, inclusive nós que estamos aqui, e estariam vindo novas... temos que ter uma vacina contra o machismo. Tem que ter. Agora, o prognóstico não é muito bom, pelo que eu estou vendo. Porque as novas gerações... Né, eu vejo, assim, muito da minha geração, né, Beto? Que eu estou com 64 anos, eu vou fazer 65. Não parece. Assim, de um pessoal que veio de mãe, que era dona de casa, ou da avó, e, de repente... né, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, eu vou criar filho, eu vou... Parará, deu um impulso. Só que a coisa parece que ficou meio, né, embolada. Sim. É aquilo que eu te falei. Tem muita mulher que tem independência financeira, mas não tem autonomia. E está sobre o jugo de um homem ainda. E quando você toma uma posição um pouco diferente, fala assim, para um pouquinho, eu não quero isso, ainda você é criticado pelas mulheres. Então, eu acho que o maior problema ainda está na mulher. A própria mulher? Na própria mulher, que reproduz dentro de casa todos esses conceitos culturais de sexismo, de machismo, de misoginia. Não sou contra os homens, adoro os homens.
Tá? Não, senão você não estaria aqui toda semana conversando com a gente, tudo. Exato, gente, porque eu já vi alguns comentários. Essa mulher não gosta de homem. Gente, da onde? Gente, não, adoro os homens e gosto de trabalhar. Vocês não conhecem o filho masculino que ela tem e o marido que ela tem. Ela não escolhe à toa os homens dela, não. Então, meu pai, meu avô já começou assim. E aí, infelizmente, a gente tem esses casos, Beto. Eu fiquei assim... Esse começo de julho, eu acredito que tem outros casos que não foram notificados, de mulheres que foram agredidas, ou que estão sendo agredidas agora, tá? Ou que estão sendo mortas, né? Que nós não temos aqui. A gente vai pegar 3 casos que surgiu mais na mídia, aqui em São Paulo, teve no Paraná, né? 2 casos em São Paulo, um em Mauá, que eu até peguei um caso aqui daquele que ela foi, que era a namorada ou amante, né, do indivíduo. Para você ver como a coisa se reproduz. É sempre a mesma história. Que você pegou uma coisa que é legal, mas são gerações muito diferentes. Porque são. É uma menina muito jovem, uma mulher que já é uma mulher de 40 e poucos, a terceira não lembra a idade. Mas você tem 34, gerações... Tem assim, você tem os 3 pontos ali. Os 3, gente. Então, e o mais assustador é uma menina de 20 que foi morta por um namorado de 19. Caramba, o cara nem saiu das fraldas ainda. Nem a menina. Estão começando. O rapaz de 19 anos. Então, gente, acho que muita gente viu aí na internet porque viralizou, né? Ela fez uma postagem, printou, né, aquelas conversas que teve com ela e ela faz um vídeo comentando, né? Então, aí, gente, é o caso da Bárbara que a gente Petterman. Não vai mostrar as imagens dela com o olho roxo. Com o olho roxo e tal. Por mais o caso que ela mesma tenha disponibilizado. Da Bárbara Petterman Schack, ou Schack, não sei exatamente, de 20 anos. Né? Aconteceu aqui em São Paulo, na Zona Sul, cidade Dutra, aqui capital. Né? E tudo aí indica que o autor foi o Cauã Alves, de 19 anos. Ela 20 e ele 19. Ela morava com uma amiga, dividiam uma casa, e ela estava num relacionamento com esse rapaz. E é claro que até na postagem dela é interessante, porque ela fala, gente, isso aqui não foi um tapinha. Ela mostra a imagem, está ali borrada, né, com blur. Não foi um tapinha, né, muito menos um soco. Sabe o que diz isso? Que ela já levou um tapinha e que ela já levou um soco. Aqui muito foi diferente, isso foi uma pisada. O que aconteceu? O que a gente vê no olho dela, que é no rosto, foi ele pisando. Então, aí, o que é isso? Lembra que eu falo que o homem gosta de chutar e bater na mulher no chão? Então, essa é a covardia. Quando a mulher cai, é a hora que ele vai lá e chuta, pisa, entendeu? E ela fala, isso aqui foi uma pisada. Ele pisou no rosto dela. Ou seja, interessante que você falou, o tapinha... ela fala, isso aqui não foi um tapinha, até porque ela já pode ter levado. Claro, Beto. Aquele não foi o primeiro dia. Até chegar no chute, né? Porque aí ela resolveu se separar dele. Eu não sei há quanto tempo eles estavam juntos, mas deve ser pouca coisa. São jovens demais. Exatamente. Ela faz esse vídeo e fala, então, da mesma maneira, você fez isso comigo, agora ele vai sentir a mão de Deus. Ela até coloca isso. Só que não deu tempo, né? Porque ele foi muito mais rápido. Ele foi até lá, né, e as pessoas ouviram, perceberam, vizinhos, um barulho. Tem até uma testemunha que vê, provavelmente ele chegando de moto com outra pessoa. Tá? Essa testemunha não quis, evidentemente, se comprometer. Viu chegando de moto, escutou um barulho, daqui a pouco sai. E depois chega um carro escuro e sai a garota que reside com ela. Essa garota entra em contato com a mãe, né, não com a mãe da vítima, com a mãe dela, e fala, o Cauã... É Cauã, né, gente? Cauã matou a Bárbara. Exatamente. Bárbara Petterman Schack. Isso. Ela até comenta isso no vídeo, gente, a própria Bárbara, né? Não foi um tapinha, muito menos um soco. Isso aqui foi eu sendo pisada. E é bem típico, tá? E eu já comentei com vocês. Uma das coisas mais tristes e até acaba ocorrendo a morte é quando a mulher cai. Claro, evidentemente. Tá? Porque o homem ele tem mais força mesmo. Não tem como, gente. Né? E ele vai acabar agredindo a hora que ela cai, quando ele parte para cima, porque esses homens são todos covardes.
Era isso que eu ia falar. A covardia está Não, exatamente... Eles são fortes, ele é forte perante ela. Perante ela, sim. Mas Mas se for pega enfrentar... o outro cara, não. Exatamente. Teve até um vídeo interessante de um homem que estava batendo numa mulher. Eu acho que foi no interior de São Paulo, acho que Votuporanga, se eu não me engano. Tem o vídeo, porque ele é da rua. Votuporanga não é a cidade lá do hambúrguer que tem que ir, mora, não? Estou completamente Não, errado. Votuporanga não. Ali Ali é Morungaba. Morungaba, desculpa, Dani. Não, é Votuporanga. Eu acho, tá? Posso estar falando besteira, depois vocês me corrigem aí. É interessante o vídeo, porque é tipo uma garagem e o indivíduo está batendo na mulher, ela está no chão e ele está em cima, parece que ele estava com uma faca, que não conseguiu, quebrou os 2 braços dela e tal. E os vizinhos, é muito interessante. Essa hora, assim, te dá até, né, aquela coisa de você... Chegaram uns vizinhos que perceberam, o cara veio, gente, com um pedaço de pau, e ele vai lá e, ó, slap no cara. O cara sai já rolando pianinho e o outro, ó, slap. Ele levou umas pancadas, caiu. Você fala, gente, olha, o cara chegou com tudo. Acaba a valentia do indivíduo. Aí ficou no chão lá, chamando a mãe, né? Deve ser, porque ficou todo encolhido, acabou a valentia. Só que a mulher, os 2 braços, e ela falou, ele ia me matar, porque ele estava com a faca. É que abriu a porta assim. Vocês devem ter visto esse vídeo aí. Então, essa chegou coisa até covarde. Mim, mas, tem aquele vídeo horrível que você sempre me fala, a gente viu junto, que o cara pega a mulher, arrasta e pelo cabelo. Você vê a determinação do indivíduo em acabar com aquela mulher. Quer dizer, determinação para ele mudar essa relação e começar a respeitar a mulher, ele não tem. Né? É uma dificuldade impressionante. Né? Procurar uma ajuda profissional, chegar e falar, olha, vamos lá, eu também não estou bem, eu tenho alguma coisa, gente. Né? Eu não estou bem, sabe? Essa coisa agressiva não deve ser. Mas não é porque ele se acha correto? Até porque ele foi educado, né? Assim? Mas é claro, né, Beto? Se você for conversar com essas pessoas, nunca, ele está sempre certo. É a mulher que provoca, ela que faz as coisas que não sei o quê. Aquele dia ele já acordou, não sei o quê, que ele tinha muito problema no trabalho, aí ele desconta em casa. Sempre tem uma desculpa. Mas a verdade é o seguinte, o indivíduo é o valentão em cima do mais fraco. Então ele parte para cima da mulher, ele parte para cima dos filhos. Alguns não chegam a fazer isso. E os filhos ficam presenciando como se a falta de agressão para o lado dos filhos não prejudicasse... Não fosse uma agressão. Não fosse uma agressão dos filhos verem a mãe sendo tratada daquela maneira. Até porque se ele vier imitar o pai, vai ser... Exatamente. Já é uma agressão mesmo, porque você transformou aquela pessoa no monstro. Exatamente. Aí o que acontece? Começou essa confusão, essa vizinha estava ligada, viu uma moto vermelha chegando com 2 indivíduos. Muito provavelmente era ele com outra pessoa. Então a polícia agora está procurando, né, o Cauã e esse suposto, né, outro amigo que entrou, comparsa, viu que eles saíram rapidamente, 20 minutos e tal. E aí chega um carro preto, que ela também viu, essa testemunha está muito boa. Ela viu a menina que residia com ela saindo, entrou no carro e foi embora, para um local incerto e não sabido. Né? Deve ser um Uber da vida. Pode ser. E essa garota liga para a mãe e fala, o Cauã matou a Bárbara. Essa menina viu quando ela sai essa ela sai roommate depois dela. Dos 2. Veja, essa vizinha, o que ela viu? Uma moto chegando com 2 homens. Muito provavelmente é o Cauã. Mas essa outra moça já está lá dentro porque ela mora com a Bárbara. Porque elas dividiam a casa. Né? Não sei exatamente a dinâmica que aconteceu. Ela vê os 2 saindo. Na sequência, ela vê a menina saindo, que é a que morava lá com ela. Tem até o nome dela aqui, gente. Peguei o nome. E ela não liga para a polícia, meu Deus? Quer dizer, ela liga para a mãe. Camille. Gente, vamos combinar uma coisa. Se você está... Não estou questionando a Camille, mas o canal... Sim. Acho que ajuda. É para ligar 190. E o medo, Beto? E se eram 2 homens lá dentro? Não, tudo bem, mas ela já não entrou no carro para sair? Mas, depois que eles saíram. Porque também ela pode ter ficado ali... Então, mas liga para 190, meu Deus do céu, Jesus. A gente não sabe a situação, né? Porque outra menina de 19, você já imaginou? Entram 2 caras lá, você conhece o indivíduo, ele vai lá e começa a agredir e fala, a próxima sou eu.
Eu acho que ela deu graças a Deus deles irem embora. Imagino, não sei. Eu gostaria de saber até se eles sabiam que ela estava lá, né? Também. Ela podia estar escondida. Porque senão virava a casa do Oscar Freire. Então, eu acredito que ela tenha ligado para a mãe quando ela estava saindo e não lá de dentro. Né? Poderia ligar para a polícia? Eu deveria, que eu, sei lá, eu sempre falo para as pessoas, então, não avisaram. Aí o que acontece? Ela liga para mim e fala, e disse que o Cauã matou a Bárbara, deu facadas nela. Ela foi morta a facadas, gente. A gente já conversou sobre o que é facada, tem muito ódio, muita raiva, né? Uma agressividade incrível, porque você tem tempo de pensar e dá uma facada e tira a faca e enfia a faca de novo. A força, né? A força e a vontade. Determinação a determinação. E a proximidade, né? E a crueldade. Né, gente? Isso é um modo cruel, né, de ser morto por facada. Isso é horrível, porque a vítima, ela tenta se proteger o tempo todo. Em geral, é aquela cena de crime assim horrível. Essas agressões à faca, você chega lá, o local está pintado de vermelho, literalmente, né? Mancha de sangue para todo lado, são ferimentos nas mãos, nos braços. Você tem toda a dinâmica. Para a perícia, é ótimo, em termos técnicos, científicos. Você tem muitos elementos para determinar a dinâmica, porque o sangue é fantástico para esse tipo de coisa. Ele mostra tudo. Se você correu, se você pisou no sangue, quantos pisaram, se é marca de solado, se está descalças, onde que pôs a mão, para onde correu, onde que ficou, você tem tudo isso. O perito, se ele for muito bem preparado, ele consegue ali dar toda a dinâmica do que ocorreu, né? Mas é uma cena pesada. Então, enfim, essa menina sai e liga para a mãe. O que aconteceu? Essa vizinha, provavelmente, ela disse que ouviu gritos. O que ela faz? Liga para a PM. E fica lá esperando. Então, a PM chega, a porta estava aberta, nem se preocuparam em trancar, chegam lá e vem o corpo dela envolto num lençol. E ainda já tiveram perceberam... esse cuidado de envolver no lençol, não é que Exatamente. mataram e caíram fora. Mas para quê, né? Para cobrir, não quero ver o serviço que eu fiz, entendeu? O cara não aguenta isso, então ele joga um pano por cima, cobre a cabeça. Tem câmera? Você leu? Eu não achei se tinha. Não. Porque hoje em dia é muito provável. Porque pode ser que tenha filmado essa tal dessa moto vermelha. Vai corroborar o que a testemunha fala, Exatamente. Né? E assim, a Bárbara perde a vida num relacionamento, 2 jovens. O que é um rapaz hoje de 19 anos, gente? Nada. Não sabe nada da vida, não tem experiência nenhuma. Para começar a vida adulta já cometendo um crime desse. Ele está iniciando a vida adulta matando a facadas uma namorada. Já agressivo. 19 anos. É uma coisa assim, é uma coisa que eu conversei com o Carlos na live de terça-feira, que ele trouxe um pensamento que eu tenho também, mas ele foi bom o raciocínio que ele fez. As pessoas estão vendo a morte como uma opção. Exato. E não é uma opção. Não existe assim. Não tem essa eu opção. Mato. Não, você não mata. Exatamente. Você não mata, porque assim... mas no Brasil todo mundo sai impune mesmo. Não, mas toma cuidado, porque 1 hora na cadeia, se você não for bandido profissional, que já está lá computado na tua conta de risco... Não é nada... 1 hora, 10 anos... ficou só 10 anos. Sim, por mim acho que tem que ficar o resto da vida. Mas eu digo... É isso que você quer? Eu fico 10 aninhos e saio. Você não está indo para o Ritz em Paris. Exatamente. Com tudo pago. E dentro da cadeia, gente, tem lá uma moral muito diferente. Né? E você sobreviver na cadeia não é fácil. E se você é jovenzinho, então... E piorou, você vai passar na mão de todo mundo. Vai. E uma coisa que nunca se fala, mas todo mundo sabe, assim, a sua família aqui fora vai sofrer um monte de coisa, porque para você estar vivo lá dentro, muitas vezes, isso está no livro do Ulisses da Suzane von Richthofen. Para a Suzane ficar ali, ela tinha que pagar R$5.000 por mês, sei lá, por semana, aqui fora. Sim. Então, quem que tem que bancar você lá dentro vivo? É a tua família aqui fora. Exato. Porque ali tudo se troca. Se troca por droga, se troca por cigarro. E segurança. E por segurança lá dentro. Por segurança. Você, às vezes, a família tem que entrar. Se você tem uma mulher interessante, se você tem uma filha, se você tem uma mãe, é moeda de troca também. Então, cadeia não é passeio. Assim, nada. Não sei como as pessoas... Só que
esse tipo de pensamento de um jovem de 19 anos, que se tiver mais uma ainda consegue levar mais um cara, eu não consigo entender. É aquilo que a gente sempre brinca. Eu vou sair aqui na Padre João Manuel, aqui na Avenida Paulista, ou eu tô a fim de matar, eu vou pegar o Saulo de exemplo. Eu vou matar... o Aru, não. Vou matar o Saulo, ele me ajuda a matar o Saulo. Ele me aborreceu hoje, Como né? é que a pessoa convence? Legal, vamos lá. Vamos embora. Nós somos tava parceiro, pensando nisso mesmo. Nós somos parceiros, né? Para tudo. E aí... Então você tem já a própria irresponsabilidade do ato, que não significa que ele não seja responsável. Mas um garoto de 19 anos, o que acontece? Então, a morte, essa opção de matar para você se livrar de um problema, era uma coisa muito ligada à psicopatia. Tem tudo a ver, porque o psicopata não tem sentimento, ele não tem sentimento de amor, de afeição, nem nada. Matar para ele é uma outra opção. Ele pode matar ou não, vai depender das circunstâncias. Ah, minha mãe não está sendo legal, eu estou querendo ficar com essa casa, então eu mato. Sem entrar no caso de serial killer. Sim. Agora, Beto, isso aí a gente está vendo uma série de jovens e outras pessoas que matar realmente virou uma opção. E você vai falar, são todos psicopatas? Não. E um desejo, né? Mas... sabe, uma inconsequência. Parece que não sente o peso que é você tirar a vida de um outro ser humano.